Então, irmãos, o capítulo 19 da Confissão Belga, ele vai tratar sobre a natureza de Cristo, tá? As naturezas de Jesus Cristo. Para isso, eu vou começar lendo não a confissão, mas acho que é um bom texto para introduzir quando a gente vai falar de natureza de Cristo. O capítulo 1 de João, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Isso é só para fins de introdução mesmo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto aqui, ele é muito, muito precioso para mim, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, porque essa parte aqui de tornou-se carne, né, o verbo encarnou, ou se fez carne em algumas traduções, no original aqui o sentido é o verbo tabernaculou. Então a gente tinha no Antigo Testamento aquela ideia de que quando o homem peca, ele sai do Éden, o local onde ele tinha a presença de Deus, onde ele tinha contato íntimo com Deus, que Deus descia até a terra para ter contato com seus filhos, com a humanidade. E aí, por conta do pecado, o homem é separado disso, o homem é afastado dessa presença de Deus que ele tinha, desse contato que ele tinha com o Senhor intimamente. Mas ao longo da história, Deus vai encontrando meios e dando ao homem, à humanidade, meios para se relacionar com ele de novo. E um exemplo disso é o tabernáculo, é o próprio templo, que era onde o homem agora, de forma limitada, podia ter contato com Deus. E agora João aqui no capítulo 1, quando ele diz que a palavra, que é o verbo, que é o Logos, que é o Filho de Deus eternamente gerado dele, que sempre procedeu dele, quando ele diz que essa palavra, ela tabernaculou entre nós, então é como se ele estivesse dizendo que Deus, de certa forma, mudou de endereço. Então, se Deus antes ele habitava no tabernáculo, se Deus antes habitava no templo, agora, em Jesus Cristo, Deus habita na pessoa de seu Filho. Deus não está mais no templo, Deus não está mais no tabernáculo, mas Deus está no seu Filho, que andou sobre a terra, que ministrou, que morreu na cruz e ressuscitou. Tá? Então, vamos agora para o artigo 19 da confissão. Artigo 19. As duas naturezas da única pessoa de Cristo. Então, já pelo título, a gente entende que são duas naturezas, mas que estão contidas, né, que estão unidas em uma única pessoa. Cremos que, por essa concepção, a pessoa do Filho de Deus está inseparavelmente unida e ligada à natureza humana, de modo que não há dois filhos de Deus nem duas pessoas, mas duas naturezas unidas em uma única pessoa. Cada uma delas mantém as suas características distintas. A sua natureza divina permaneceu sempre não criada, sem começo de dias nem fim. Citação aqui de Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Preenchendo céu e terra. A sua natureza humana também não perdeu as suas características. Tem começo de dias e continua criada. É finita e conserva todos os atributos de um corpo verdadeiro. No entanto, pela sua ressurreição, ele concedeu imortalidade à sua natureza humana, não havendo modificado a realidade dela. Pois a nossa salvação e ressurreição dependem também da realidade do seu corpo. Contudo, essas duas naturezas estão tão intimamente unidas em uma única pessoa que não foram separadas nem mesmo por sua morte. Ao morrer, portanto, ele rendeu nas mãos do Pai um espírito humano verdadeiro que se apartou do corpo. Entretanto, a sua divindade permaneceu sempre unida à sua natureza humana, até quando ele jazia na sepultura. A natureza divina sempre permaneceu nele, exatamente como estava nele quando ele era uma criancinha, embora por um tempo não tivesse se manifestado como tal. Então, passando um pouco aqui pelo texto da confissão, a gente tem algumas afirmações. Primeiro, que essas naturezas, elas são naturezas distintas, né? São diferentes. Nós temos a natureza divina, a natureza da pessoa do Filho de Deus,
e nós temos a natureza humana. Então são naturezas distintas, mas ao mesmo tempo essas naturezas elas estão unidas de forma que elas não se separam em momento algum. Então, a partir do momento que Jesus nasce de Maria, que é concebido, que ele passa todo o processo de gestação, de nascimento, de parto, que ele cresce, a partir disso, a natureza humana de Jesus e a natureza divina estão unidas em uma só. Então, não são dois filhos de Deus. Ou quando Jesus ele age, quando ele toma alguma atitude, quando ele sente alguma coisa, a gente não pode fazer a separação. Por exemplo, eu já vi muitos pregadores fazendo isso. Para provar a divindade e a humanidade de Cristo, eles cometem o erro de dizer: eu posso provar que Jesus é Deus porque ele usa a sua natureza divina quando ele ressuscita Lázaro, ou quando ele multiplica pães e peixes. E eu posso provar a humanidade de Cristo porque ele usa a sua natureza humana quando ele sente fome, quando ele chora e quando ele morre. Então, de certa forma isso é verdade, mas também não é, porque quando Cristo ele sente a dor do prego na mão, quando ele sente a dor do cravo, é Deus e homem que estão sentindo a dor do prego, a dor do cravo. Quando Jesus ele sente fome no deserto, é Deus que está sentindo fome também. Quando Jesus morre, Deus também morre. Deus experimenta a morte por meio do seu Filho. E agora, para a gente entender isso, como foi que chegou a essa confissão, né? Então, não é que o autor da confissão belga, não é que ele tirou da cabeça dele assim, não. Então eu vou explicar aqui agora o que é que eu acredito, o que é que eu penso sobre as naturezas de Cristo. Não. Toda teologia, ou pelo menos grande parte da teologia que a gente tem hoje, que a gente teve na época da Reforma, não tem nada de novo. Não tem nada de novo, não é algo que é criado ali. No máximo nós vamos ter sistematizações de assuntos que não tinham sido sistematizados antes. Por exemplo, a doutrina da predestinação. Antes da história da igreja ninguém tinha sistematizado ela. Foi na Reforma Protestante. Isso significa que os cristãos do passado não acreditavam em predestinação? Não, é porque não tinha um material condensado daquilo. Entende? Então, esse documento que nós temos, que é fruto da gema, né, do protestantismo, ele também não criou nada de novo. Ele repete coisas. E agora, meu dever aqui como alguém que veio trazer esse estudo hoje foi pegar ao longo da história do cristianismo os principais pontos em que houve divergência de pensamento sobre as naturezas de Cristo. Então eu dividi aqui entre os séculos 1 ao segundo, primeiro ao segundo século, terceiro ao quarto século, não está no papel aí, na minha anotação, isso aí é outra coisa, porque eu vi todo mundo pegando, né? Eu digo, eita, o pessoal vai procurar. E por final uma questão do quinto século. Então nós temos aí os 5 primeiros séculos de cristandade. E são desses 5 primeiros séculos que toda a teologia medieval, né, que já era medievalismo lá no quinto século, moderna, pós-moderna, dispensacionalista, não dispensacionalista, tudo vai depender e vai variar de alguma forma, vai ter um ponto de encontro no que foi desenvolvido nesses primeiros séculos. Então, um contexto geral aqui, especificamente sobre século 1 até o século 2. Os cristãos, a maioria dos cristãos não lia, eles não sabiam ler. Então, a ideia que muita gente tem hoje de que o cristão vivia com um rolinho que era a Bíblia debaixo do braço, andando para cima e para baixo, isso não condiz com o fato, com o que era na realidade. Então, a maioria dos cristãos não lia, a maioria dos crentes não lia, até porque o cristianismo, no seu começo, ele era uma religião de predominantemente escravos, trabalhadores comuns da sociedade, mulheres muitas vezes, então eram pessoas que não tinham contato com literatura. O cristianismo depois ele chega nas altas classes. E aí o cristianismo nesse começo ele dependia de pessoas que soubessem ler para explicar à igreja, para contar à igreja qual era a tradição dos apóstolos, o que é que dizia dos evangelhos, tá? Então geralmente
Esses pensamentos que a gente vai estudar agora, eles surgiam de pessoas que eram letradas, eram pessoas que tinham contato com a filosofia grega, que tinham contato com a literatura judaica, com a escrita do grego, com a escrita do aramaico também. Isso não necessariamente partia do seio da igreja, mas de mentes isoladas que iam calculando, desenvolvendo pensamento, espalhando e gerando discípulos, tá? Então, as primeiras heresias sobre natureza de Cristo que a gente tem relato, que a gente tem documentação, eu separei 3 aqui. A primeira é bionismo, tá? Esse pessoal dessa seita bionista, eles eram um grupo de judeus, muito provavelmente eles vinham dos essênios lá. E quando você vai estudar lá o período intertestamentário, você vê que existiam vários partidos judaicos, vários grupos judaicos, e um deles era os essênios. Então, provavelmente, dos essênios veio esse grupo de judeus que se converte ao cristianismo, entre aspas, só que eles não conseguiam fazer essa ponte, fazer esse cordão umbilical entre Jesus, o homem, o pregador, e Deus, Yahvé, o Deus invisível do Antigo Testamento. Tá? Então eles tinham dificuldade de fazer essa ligação, e eles enxergavam, os ebionitas, eles pregavam, ensinavam que Jesus era somente o homem comum. O homem comum que veio, que pregou, que fez a sua ministração, e teve o seu ministério, e foi morto por isso. Então, Orígenes, que ele é um autor dos primeiros séculos, ele até descreve para a gente, eu tenho aqui um texto dele, ele descreve que tinham 2 seitas de ebionitas. Abre aspas, aqueles que, como nós, ou seja, os cristãos tradicionais, aceitam que Jesus nasceu de uma virgem, e os que, ao contrário, creem que não nasceu desse modo, mas como todos os homens. Então, já tinha essa diferença. Tem muito debate, na verdade, nos meios judaicos, principalmente nos mais modernos, sobre o nascimento de Jesus Cristo por uma virgem. Se isso realmente foi uma promessa messiânica que tinha lá no Antigo Testamento. E aí o pessoal vai pegar e vai dizer, não, a palavra ali não é virgem, mas é moça, é alma, né, pastor? É alma. Seria virgem. Seria virgem. Então tem muito... Hoje em dia existe muito debate nos meios judaicos para tentar descredibilizar a promessa messiânica. E tem uma fonte disso também, porque tinha grupos de ebionitas que eles não criam que Jesus sequer nasceu de uma virgem. Então era o excesso, né, da humanidade em Cristo. Ele era tão humano que era somente humano. Outro grupo foi o marcionismo, outra seita, na verdade. Esse grupo ele foi criado, né, esse pensamento foi criado por Marcião. E Marcião, ele era filho de pagãos que foram e ele se converteu depois, na verdade. E Marcião, ele faz o contrário do que foi o ebionismo. Então, o ebionismo era um grupo de judeus que, por serem tão judeus, eles não conseguiam conceber que Deus, Yahvé, encarnou. Se tornou homem e andou e comeu e morreu. Então, Marcião, ele vai para o outro extremo. Qual é o extremo dele? O Deus que tem no Antigo Testamento não é o mesmo Deus que é pregado no Novo. Porque Marcião, ele lia lá, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento mandando matar os povos inimigos, não deixar nem as crianças vivas. Ele vê esse Deus do Antigo Testamento e ele não enxerga nesse Deus o amor do Deus que Jesus Cristo pregava. Então, na cabeça de Marcião, Jesus ele vem para poder pregar a palavra de outro Deus que vai nos libertar de Yahvé, que é o Deus mau do Antigo Testamento. No que é que isso resulta? Marcião, ele exclui o Antigo Testamento do seu cânone bíblico. Ele exclui alguns textos do Novo Testamento também, tá? E inclusive é aí que surge o primeiro cânon da Bíblia. Por incrível que pareça, o primeiro cânon, a primeira lista de livros sagrados considerados, surgiu de um herege. E o Marcião, ele tinha uma questão interessante também, porque ele não acreditava que Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele acreditava que Jesus já veio um homem pronto. Ele veio até já lá nos seus 30 anos de idade. E também, uma terceira heresia, para a gente fechar essa parte de 1º e 2º século, seria o docetismo
gnóstico. Os docetistas, eles eram fruto do pensamento grego, e o pensamento grego dizia o seguinte: a matéria, tudo que é físico, é mal, tudo que é de carne, que a gente pode apalpar, é mal, é perverso. Então, se eles creem que Jesus é Deus, de certa forma, porque o conceito de divindade de Jesus para eles é outra, que não vale nem a pena entrar agora no assunto. Mas se eles têm que entender que Jesus, que é Deus, ou seja, Deus tem que descer até a terra, ele não vai fazer isso de forma física, porque o que é físico é mal. Como que Deus, que é perfeito e é sem pecado, vai imprimir-se em pecado? Então, na cabeça dos docetistas gnósticos não acontecia isso. Então, Jesus, ele era um espírito aparente, ele não era um homem, ele era uma espécie de fantasma. E com isso, eles também diziam que Jesus não nasce de Maria, ele nasce através de Maria. Então veja que é um jogo de palavras, né? É um jogo de palavras para justamente ludibriar. Jesus, ele não nasceu mesmo como um homem da Virgem Maria, mas Jesus, ele foi uma forma que ele encontrou de vir à terra por meio dela. Então nunca foi um nascimento, Jesus nunca sofreu, Jesus nunca morreu de fato, nunca sentiu dor, Jesus nunca sentiu fome, nunca chorou, porque Jesus, ele é um fantasma, ele é um espírito que aparenta, que aos nossos olhos parece ser um corpo físico. Por isso, na cabeça deles, Jesus pode andar sobre o mar, pode atravessar a parede, pode multiplicar pães e peixes. E aí eu separei aqui 2 textos bíblicos. Eu vou pedir aí, quem está com a Bíblia, faça aqui, por favor, Tiago, para abrir em 1 Coríntios 15, 47, e a irmã Wanda em Romanos 8, versículo 3. 15, 47. 47. São textos que os docetistas usavam para basear sua argumentação. Pode ir. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então aí a gente vê justamente uma base que eles tiravam da Bíblia para isso, né? De que o homem é da terra, mas o segundo homem é do céu. Então eles elevavam o espiritual, a espiritualidade ao máximo, e negavam qualquer tipo de materialidade. Irmã Wanda, achou já o texto? Pode ler. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então aí é um texto que na mão dos docetistas era ouro, né? Porque primeiro fala que a humanidade não consegue cumprir a lei de Deus por conta da carne, e aí Deus envia o seu Filho em semelhança dessa carne, em semelhança desse homem caído de pecado. Então eles viviam pegando textos bíblicos assim, isolados, e misturavam com a filosofia grega, com os pensamentos helenistas. Aí tinha um monte de judaísmo, de sincretismo. O docetismo, ele foi um grande sincretismo. O que é sincretismo? É a junção de religiões, de filosofias, e aí termina virando uma coisa meio mutante. Um exemplo disso, de um sincretismo atual, que a gente é a Umbanda, por exemplo. Umbanda é uma mistura de religião de matriz africana, catolicismo, espiritismo. Então o docetismo, o gnosticismo era quase isso. E aí como foi que a igreja da época, né? Como foi que os crentes da época responderam a isso? Primeiro, eu vou citar aqui Inácio de Antioquia. Tem uma citação dele que eu separei aqui, que ele vai insistir em usar a palavra verdadeiramente, tá? Então, Inácio de Antioquia vai dizer o seguinte: em resposta ao pensamento marcionita, de que Jesus, ele não nasceu, por exemplo, Jesus, ele veio já como homem, então o nascimento de Jesus não foi normal. Então, Inácio vai escrever na sua carta aos Australianos, ele escreve o seguinte: verdadeiramente nasceu, comeu, bebeu, verdadeiramente sofreu sob Pôncio Pilatos, verdadeiramente foi crucificado e morreu, e verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Então, esse verdadeiramente que está aqui, que ele repete tanto, não é por acaso, é porque ele quer instruir, colocar na cabeça da igreja
que Jesus ele verdadeiramente nasceu, ele verdadeiramente comeu, ele verdadeiramente bebeu, ele foi um homem verdadeiro. É assim um termo que depois ele vai cunhar, inclusive, verdadeiramente homem. Um dos primeiros a usar esse termo foi Inácio de Antioquia, tá? E para Inácio, Deus e homem, ele vai explicar depois nos seus textos. Para Inácio, Deus e homem, na pessoa de Jesus Cristo, estão andando de mãos dadas, estão unidos em um só. É exatamente o que a gente vai ver na confissão. A confissão usa praticamente as mesmas palavras. Bebe da mesma fonte. Então a gente entende que não é uma coisa por acaso, mas tem tradição, tem história por trás, tá? Outro que eu posso citar aqui é Melitão de Sardes. E ele também, contra Marcião, ele vai afirmar que Jesus foi um homem perfeito. Novamente, Marcião cria que Jesus Cristo não tinha nascido de forma normal, mas ele diz, não, Jesus nasceu como um homem perfeito. Perfeito no sentido de que era perfeitamente normal, apesar de ele ter nascido de uma virgem, mas em questão de parto, não tinha nada de desumano ali, era um parto humano. E esse Melitão de Sardes ele é muito importante porque ele vai cunhar um termo que vai se tornar clássico na teologia, que são duas substâncias. Então a gente vai, depois daí para frente, vai ouvir direto, vai ler direto esse termo, as duas substâncias, inclusive no Concílio de Nicéia, a gente vai ver daqui a pouco. O Concílio de Nicéia também se debate a comunhão, né, na verdade, a natureza dessas duas substâncias. E com base nisso é que a gente tira que, já que ele é um homem perfeito, ao mesmo tempo que ele é Deus encarnado, então tudo o que o homem experimenta em Cristo, Deus também experimenta. Isso é um ponto importante. Deus no sentido aqui do Logos, tá? É um debate que tinha também na época, do Verbo. Então, a grande maioria dos crentes afirmava que quem tinha morrido e sofrido foi o Filho, porque depois vai surgir outra heresia que vai dizer que o Pai também sofreu junto com o Filho, que a Trindade morreu na cruz, o Espírito e o Pai também morreu na cruz, que depois vai ser combatido. Já a gente vai ver sobre isso. E também nós temos Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, ele foi muito importante porque ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, ou aquele que a gente tem documentos sobre, de que ele pegou desde o Antigo Testamento até o Novo e até o tempo dele, mostrando como a história da salvação, ela vinha do Antigo Testamento e se concluía na pessoa de Cristo, tá? Então ele foi o primeiro cristão a apresentar uma obra dessa. E ele tinha um conceito chamado de recapitulação. Então a ideia de Irineu era que o homem Jesus Cristo, ele poderia recapitular toda a humanidade no seu corpo. Porque se Deus viesse somente em forma divina, como é que Deus ele ia recapitular todo o pecado e tudo aquilo que houve de errado, que deveria ter redenção? Como é que Deus ia recapitular tudo isso se ele não fosse verdadeiramente homem? Se não fosse carne, sangue e osso. Então Irineu ele tem esse conceito de mostrar que Jesus Cristo é não somente homem verdadeiro, mas ele é o único homem verdadeiro que pode recapitular essa história da humanidade. Por quê? Porque além de ser homem verdadeiro, ele é verdadeiro Deus também. E ele fala inclusive que a salvação que nós temos só é salvação porque é carne. Ele usa essa expressão. É salvação porque é carne. Porque se não fosse carne, se fosse alguma outra coisa, alguma outra matéria, não ia ser um sacrifício pela humanidade. Não tinha como um anjo descer e se sacrificar por nós. Tinha que ser carne. É isso que Irineu de Lyon vai trabalhar. E eu posso citar aqui, isso claramente era um ataque também ao docetismo, que acreditava que Jesus não tinha encarnado. Eu separei um texto aqui de Irineu, ele falando dos docetistas. Por mais solenes que sejam as suas palavras, ou seja, os docetistas tinham aquilo que eu expliquei, né? Muita filosofia grega ao falar, tinha as explicações, as questões filosóficas. E aí Irineu escreve dizendo: por mais solenes que sejam as suas palavras, todos os heréticos chegam, afinal de contas, a isto: blasfemar contra o Criador e opor-se à salvação da criatura de Deus, que é a carne, pela qual, como já demonstramos de vários modos, o Filho de Deus realizou toda a sua economia.
Então é pela carne que nós temos um representante perfeito, independente se essa carne ela é caída, porque nós somos caídos. Então a gente precisa de um representante igual a nós, mas não somente isso, melhor do que nós. Ele tem que ser melhor que a gente, para poder cumprir aquilo que nos é cobrado, e a gente não consegue cumprir, tá? Então, finalizou aqui essa primeiro e segundo século. Essas eram as 3 heresias principais, e como a igreja, como os crentes rebateram isso. Agora a gente vai para uma que ela surge no finalzinho do segundo, já início do terceiro, que é o adocionismo. Adocionismo era o seguinte: essa palavra vem de adoção. Então essas pessoas, essas seitas, os adocionistas, eles tinham 2 vertentes. A primeira seria que Jesus ele era um anjo que foi adotado por Deus Pai como filho. Então não era o verbo eternamente gerado, que procedia eternamente do Pai. Não. Era uma criatura que foi adotada como filho e que recebeu toda a supremacia e poder e tal. E tinha também a outra vertente, que é mais conhecida do adocionismo, que eles creem que Jesus ele era um homem santo, um homem que, por sua capacidade, no dia que ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desce como uma pomba, naquele momento Jesus se torna filho de Deus, porque, se os irmãos se lembram, é o que a voz do Senhor clama, né? Esse é o meu filho, esse é meu filho amado. Então os adocionistas pegam isso e dizem: olha, então foi nesse momento que Jesus se tornou filho de Deus. Ele não era filho antes, ele só foi se tornar filho de Deus no momento que ele foi batizado, tá? Então isso aí é perigoso, é muito perigoso, e reverbera-se também até os dias de hoje. Outra heresia que surgiu mais ou menos parecida um pouco é o modalismo, e esse termo vem dos modos. Inclusive essa heresia eu ouvi na época que eu estava no exército. Tinha um menino lá do meu pelotão que ele era de uma igreja, e aí a gente estava lá conversando com outro rapaz, um rapaz que era ateu. E ele perguntou, esse menino que era ateu perguntou: como é esse negócio de trindade, que eu nunca entendi. E aí esse amigo meu, eu esperava que ele fosse responder, né, corretamente. Ele diz: veja, Deus é um só, e ele se apresenta a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu olhei assim e disse: não, meu irmão, não é bem por aí. Isso é o modalismo. O modalismo era uma heresia que dizia que Deus ele é um só. Então também tem aquele fundo do judaísmo de só acreditar em um Deus, de ser a única religião monoteísta no seu contexto geográfico. E aí, para explicar a trindade, eles diziam o seguinte: Deus ele é um só e ele se apresenta de 3 formas. E aí vai ter vários explicar: o amor é como filho, a justiça é como pai, a palavra é como espírito. Tem várias formas que os modalistas encontraram para explicar essa heresia. Então, com isso, também nos leva a entender, e levou eles a entender, que se Jesus ele é apenas um dos modos que o Deus Pai pode se apresentar também, então Deus Pai também sofreu na cruz, e o Deus Espírito também. Então não foi exclusivo do verbo, do Logos, o sacrifício, tá? Isso aí é conhecido patripacianismo, exatamente, patripacionismo, é a heresia patripacionista, patripaciana, enfim, que o pai ele também sofre na cruz com o filho. Só uma observação. Pode fazer, é boca do igual. Pois é, no filme A Cabana, tem o livro A Cabana, no filme A Cabana, tem vários cristãos naquela época assistindo e dizem assim: eu vi Deus de um modo diferente que eu nunca tinha visto. Diferente, o modo herético, tá vendo? Ali todas as heresias aparecem. Aparece o patripacionismo, o Deus Pai aparece em forma de mulher com os cravos nas mãos, o Deus Pai sofre. E também, ao mesmo tempo, também o adocionismo por causa que ele se apresenta de várias formas de acordo com o que a humanidade precisa. Então, se a pessoa tem um pai cruel, Deus vai aparecer como um pai, porque a figura paterna referia a dor, né? Aí aparece como mãe, e como filho, como filho. E aquela questão lá do adocionismo, aquele texto, porque Deus veio porque me desamparaste, é agora o Cristo saindo de Jesus e voltando para os céus, e agora ele foi abandonado na cruz. Exato. E existe, inclusive, igrejas saíram
que Tiago, antes de sair de lá, ele Tiago fazia parte disso também, que aqui perto da gente, a igreja nacional e grande, falou justamente isso. Deus não pode morrer, né? Deus não pode morrer, então ele foi morando na cruz por Cristo, ou seja, o Espírito de Deus que foi enviado, adotou, retirou-se dele e ficou sozinho. Justamente, é porque os modalistas eles criam nisso, que Jesus é o Filho e Cristo é Deus Pai. Entende? Eles tinham esse jogo assim, eles entendiam que Jesus era o Filho, o modo Filho de se apresentar, e o Cristo, aquele nomezinho lá, Cristo, ele é o modo do Deus Pai se apresentar. E aí tem toda essa questão, que se retira, né, porque Deus não pôde morrer. E agora tem algumas respostas, tá? Na verdade eu separei só uma porque ela engloba tudo isso, que é a de um homem muito importante, que hoje a Igreja Católica considera ele como herege, né? Porque lá no final da vida dele teorizam e dizem que ele virou de uma seita ultramontana, algo assim, mas é Tertuliano. E esse Tertuliano, ele é muito importante para o pensamento cristão, principalmente para o ocidental. Ele durante muito tempo vai ser a principal voz do pensamento ocidental. Porque, então, Tertuliano, imaginem aqui o mapa do Mediterrâneo, enquanto o pensamento cristão se desenvolvia em Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Alexandria, Tertuliano está aqui, do outro lado do oceano, em Cartago, tá? Uma das principais regiões do Império Romano, totalmente latinizada e ocidentalizada, vou usar esse termo. Então Tertuliano ele é uma grande voz do pensamento ocidental. E aí Tertuliano ele vai insistir que essa divisão modalista de Jesus ser o Filho e de Cristo ser o Pai é herética. Ele já começa com os dois pés na porta, tá? Tem aqui a página 51 que eu separei, tem uma citação. E aí Tertuliano ele vai dizer assim: eles, os modalistas, procuram distinguir, embora no âmbito de uma mesma pessoa, um e outro, o Pai e o Filho, ao dizerem que o Filho é a carne, ou seja, o homem, isto é, Jesus, mas que o Pai é o Espírito, ou seja, Deus, isto é, Cristo. Então foi a gente acabei de explicar, né? A visão de Jesus ser Filho e Cristo ser Deus Pai. Então Tertuliano ele já chega com os dois pés na porta dizendo que eles eram hereges, e Tertuliano na época ele tinha muito essa linguagem mesmo. Ele não tinha aquela paciência que, por exemplo, que Orígenes vai ter, não. Ele já condenava as pessoas como hereges, já colocava no inferno. Tertuliano tinha dessas, talvez por influência do Império Romano, né? A teologia de Tertuliano ela é altamente influenciada pelo pensamento romano de ser. E Tertuliano ele também vai insistir que o Verbo encarnou e ficou plenamente unido na pessoa de Cristo. Então ele deixa claro, quem encarnou foi o Verbo, não foi o Pai e não foi o Espírito, foi o Verbo. E nessa encarnação ele ficou plenamente unido no corpo, no homem Jesus. Então mais uma vez, se você lê aqui a confissão, é exatamente isso que está dizendo. É exatamente isso que está dizendo. São duas naturezas que estão plenamente unidas e inseparáveis, tá? Aqui ele vai citar também, Tertuliano, ele vai dizer o seguinte: pensamos que Cristo se manifestou exatamente como Deus e homem, sendo com certeza, sob todos os aspectos, Filho de Deus e Filho do homem, sem dúvida segundo uma e outra substância, diferentes em suas peculiaridades, pois o Verbo não é outra coisa senão Deus, e a carne não é outra coisa senão homem. Vemos esse duplo estado, não confuso, mas unido numa só pessoa, Jesus, Deus e homem. Para mim, perfeito isso aqui. Resumiu exatamente o que a gente está estudando aqui. Então, são duas naturezas. A natureza divina ela não é outra coisa senão Deus. A natureza humana não é outra coisa senão homem. Elas têm suas diferenças, suas peculiaridades, mas elas estão unidas em um estado que não se confunde, tá? Então não tem confusão, não tinha crise nessa união. E está unido em uma só pessoa, que é quem? Jesus, que é Deus e homem. Então, Tertuliano fechou aqui com chave de ouro. E logo, se a gente entende que o Verbo, ele é Deus e homem, na verdade o Verbo é Deus e está encarnado no homem Jesus Cristo, ou seja, somente a segunda pessoa da Trindade, que inclusive é Tertuliano que vai cunhar esse termo Trindade. Então, se é essa segunda pessoa, que é o Verbo, que encarnou e morre na cruz, logo quem morreu na cruz, quem experimentou a morte foi a pessoa do Verbo, que é Deus. Então é uma confusão até para a gente entender. Então, Deus ele sofreu
a morte em cruz sofreu, mas foi o Pai? Não. Foi o Espírito? Não, foi o Verbo. Então aí tem um mistério da Trindade, né? Para a gente entender como isso, a mente humana sofre. Tá? E aí a gente termina aqui, século II, século III, aí para o século IV, que foi o grande, acho que o maior debate de todos, porque esses debates eram mais locais, assim, então era um grupo criticando o outro, e um pensador criando uma nova heresia, e aí vinha outro pensador e rebatia. Só que aí no século IV, o cristianismo ele se torna imperial, tá? Ele não se torna oficialmente imperial, Império Romano, ele só vai virar religião oficial do Império Romano em 380, com o imperador Tertuliano não, com o imperador Teodósio. Mas em 312, por meio do Edito de Milão, o imperador Constantino I, ele torna o Império Romano, né, ele torna no Império Romano o cristianismo uma religião que poderia ser praticada. E ele começa a apoiar muito a igreja. Então o cristianismo ele começa a pegar várias características da cultura romana. As igrejas deixam de ser pequenas casas, de serem pequenos templos, para se tornarem basílicas. Constantino ele vai trazer para o aparelho de Estado o clero. Então vão ter cristãos, vão ter bispos, pastores, presbíteros, atuando também no governo agora. Então a gente vê uma institucionalização do cristianismo. E aí os debates eles começam a se tornar mais oficiais. Então no século IV surgiu o debate ariano, que veio de Ário. Ário ele era presbítero em Alexandria, e Ário dizia que o Verbo, o Filho eternamente gerado de Deus, né? Que na verdade nem tinha essa expressão, mas ele dizia que o Verbo, que aparece lá em João capítulo 1, não era da mesma substância que o Pai, em questão de divindade. Esse era o debate. Tinha até uma troca de termo, que é no grego homúzios, não vou me lembrar como é, homói, esqueci, o senhor pode falar aí, por favor? Homói, úzios e homúzios. Pronto, trocou um iota, né? Trocava uma letrinha e trocava totalmente o sentido da palavra, porque uma significa de igual substância e outra de semelhante substância. Então isso gerou o debate. Se Jesus ele não era Deus eterno, mas ele era a primeira das criaturas que Deus Pai criou, e que ele era uma espécie de semideus, um subdeus nessa forma. Então ele não tinha a mesma substância. Isso aqui foi gigante, foi muito grande mesmo. Para vocês terem noção, antes mesmo do Império Romano cair, o cristianismo ariano, essa versão de cristianismo já tinha chegado nas tribos góticas. Então, o povo que depois, lá na frente, no final do século IV, vai destruir o Império Romano Ocidental, o cristianismo não era novidade para eles. Porque já tinha missionário ariano para tudo quanto era canto, ali na bacia do Mediterrâneo. Inclusive, tinha um bispo muito conhecido, que era Eusébio de Nicomédia, que ele era muito influente, e ele foi o bispo que batizou o imperador Constantino no seu leito de morte. Era um bispo ariano. Ele cria nisso. Então, basicamente, o arianismo ele aplicava essas coisas. Houve um rebate da igreja, tá? A gente estudou sobre isso, teve um estudo que eu trouxe aqui, que foi a história do credo niceno, que depois aqui a gente confessa hoje o credo niceno constantinopolitano, que é uma outra versão com base no credo niceno, que surge depois. Mas a base do credo niceno, ele surge no Concílio de Nicéia em 325, porque estava havendo uma grande chance de ter um cisma na igreja, nas igrejas lá do Império Romano. Então, a situação estava complicada, que aqui Constantino decide, como bom político que ele era, não, vamos fazer o seguinte, reúne todo mundo, a maioria dos bispos serão reunidos, vocês debatem, e o que a maioria for de acordo, se torna doutrina ortodoxa, doutrina correta para ser seguida. Então, vários bispos ali da bacia do Mediterrâneo se reuniram nesse grande concílio. Ário muito provavelmente não esteve presente no concílio, ele não é citado lá nas atas, porque quando no que a gente tem do concílio de Nicéia de relato, sempre quem levava o pensamento ariano ou era Eusébio de Nicomédia ou era o partido ariano. Então provavelmente Ário não estava presente no concílio. Interessante saber, o bispo de Roma também não estava presente no concílio por conta da idade, mas ele mandou 2 delegados para lá. Então, coisa parecida que até hoje é praticada em muitas igrejas.
Ele mandou seus representantes. O concílio considerou que Ário estava errado, que era heresia, tá? Porque no começo do concílio até que estavam levando aquilo como um debate comum e tradicional. Só que quando pediram para os arianos explicarem os seus pensamentos, tem relatos históricos de que todo o concílio gritou, disse: isso é heresia, isso é heresia. E aí os arianos eles perderam vários direitos. Eusébio de Nicomédia foi deposto, depois ele volta a ser bispo depois, tanto que ele batiza o próprio Constantino, né? Então, enfim, o concílio ele considerou como heresia, criaram lá a fórmula de Nicéia, conhecida como Credo Niceno, e esse foi um dos debates também sobre a natureza de Cristo. Para a gente fechar de vez, já com o século V, então isso foi século IV, né, concílio de Nicéia. No século V também passou por um debate sobre natureza, que foi com Nestório. Esse Nestório ele era patriarca de Alexandria, então ele era uma espécie de papa. As igrejas orientais usam mais o termo patriarca do que papa, tá? Mas sempre que você vê um bispo nesse cristianismo antigo, muito provavelmente a ele era atrelado esse termo papa, que significa pai. Então esse Nestório ele era patriarca de Alexandria, no Egito, e ele foi interessante que ele se mostrou contrário a chamar Maria, na verdade, chamar Maria de Theotokos, né? Que é portadora de Deus, ou mãe de Deus, tá? Por que ele se mostrou contrário a isso? Porque na cabeça de Nestório, Maria, ela é mãe da parte humana de Jesus, da humanidade. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Lógico que Maria não gerou o Logos, né? Não gerou o Verbo, o Deus eterno. Então, Nestório teve esse pensamento de que não se deveria chamar Maria de mãe de Deus, ou de portadora de Deus, porque ela era portadora ou mãe da humanidade, e não da divindade. E aí teve outro concílio, conhecido como Concílio de Éfeso, que foi em 431, organizado, na verdade foi presidido por Cirilo de Alexandria. E aí o concílio ele condenou como heresia também o que Nestório estava dizendo, e depois Nestório foi deposto, muito tempo depois. Nestório ele foi viver como monge no monastério. Então o concílio de Éfeso ele tomou como heresia porque justamente as naturezas de Cristo, por mais que elas tenham as suas peculiaridades e as suas independências, as suas diferenças, na verdade, elas estão unidas de tal forma que não há separação. Então, de certa forma, é correto afirmar que Maria é mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus Cristo, e não tinha nenhuma atitude, não tinha nenhum feito de Jesus, não tinha nada que ele fizesse que não fosse Deus e homem fazendo. Isso é uma coisa que hoje em dia, no meio evangélico, é gigante. Então eu mesmo cresci numa igreja que não podia chamar Maria de mãe de Deus. Os pastores ensinavam isso, que chamar Maria de mãe de Deus é errado, justamente o mesmo argumento nestoriano de 1500 anos atrás. Então vejam que não é uma novidade, né? As heresias elas vão sempre reaparecendo, as antigas heresias sempre reaparecendo, com a roupagem nova, talvez com um linguajar novo, mas no fundo sempre tem o mesmo cerne, tá? Então, eu espero que tenha sido claro aí o que deu para falar. É muito difícil você resumir 2000 anos de pensamento. Não foram os únicos pensamentos e ideias que surgiram na época sobre a natureza de Cristo. Houve outros, inclusive depois de Nestório. É interessante ressaltar também que esses concílios, principalmente esses primeiros concílios, eles não foram tomados como universais na época que foram feitos. Isso geralmente é um erro que a gente comete, de que pensar, o concílio de Nicéia ocorreu, ele foi tomado como uma doutrina universal por todas as igrejas do mundo. Não, isso depois que as igrejas entenderam isso e disseram, não, o credo niceno ele é universal para qualquer igreja cristã. Mas especificamente sobre o concílio de Nicéia, o partido ariano não deixou de existir, ele continuou forte, demorou muito tempo ainda para deixar de existir ariano lá no Império Romano. Muito provavelmente o arianismo ele acabou quando Teodósio
oficializa a religião do Estado Romano como cristianismo em 380. E aí o que ele oficializa é a religião cristã que concorda com o Concílio de Nicéia. Aí ficava difícil ser ariano, realmente. Mas enfim, irmãos, só essa nota, lembrar que esses concílios eles não foram tomados como universais. Na época, nesse papelzinho aí que eu trouxe para vocês, tem um quadro, tá, cronológico, então vocês podem levar para casa. Eu não é da melhor qualidade da imagem, que eu bati foto, tá? Então aí vocês vão ter toda a organização da posição do problema, da reposição do problema, ou seja, quem foi que trouxe esse problema, quem foi que desenvolveu esse pensamento, e aí depois quem foi que rebateu. Vai ter aqui o século, o autor da heresia, o herege é o autor, né? O autor que rebate. Isso vai até o século V, mais ou menos onde a gente finalizou aqui, tá? Então, graças a Deus, mais um estudo. O pastor quer comentar alguma coisa? O livro é Introdução à Teologia Patrística, de Luigi Padovese. Como é italiano, né? Só faltava ter um baldi aqui. Luigi Padovese. Então, ele é muito bom para introduzir o estudo da patrística, né? Fala com sotaque. Padovese, Mário. Então, ele é excelente, porque apesar dele ser um autor católico, ele é extremamente neutro. Então ele vai citar protestantes. Por exemplo, aqui ele vai dizer que o termo patrologia foi usado pela primeira vez por um protestante, tá? Então se você quer saber o que é patrologia, depois manda lá no WhatsApp uma mensagem que eu explico, tá? Eu gostaria de perguntar se os irmãos têm... Pode finalizar a live já. Obrigado, pessoal. Pedido de oração, porque aí eu posso organizar